Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, estou passando aqui para dar duas palavrinhas sobre fazer a vontade de Deus. Por sinal, é a liturgia de hoje, Mateus capítulo 7, o Evangelho, né? A primeira leitura está lá em Gênesis capítulo 16, fala daquele episódio de Abraão, Sara e Agar, né? E vou falar uma coisinha a esse respeito. Obrigado a você e primeiro desculpa a você por essa ausência aí no nosso canal, esse distanciamento, mas eu agradeço a você que se inscreveu, você que compartilha, você que dá um like. Obrigado a você que critica, obrigado a você que assiste e não diz nada, fica quieto. Eu agradeço profundamente a sua participação e desejo que Deus o abençoe grande e poderosamente. Jesus disse assim que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai que está nos céus é o cerne da vida cristã, a essência da vida cristã. Por sinal, toda a história relacionada a Deus, que não começou conosco, os cristãos, com os judeus, toda a história, é muito antiga a história que se relaciona a Deus, a divindade. Todas as pessoas, certas ou erradas, elas sempre buscaram fazer a vontade de Deus, a vontade do seu Deus, seja no monoteísmo, seja no politeísmo. A vontade de Deus sempre foi suprema, sempre foi sublime, embora o ser humano esteja sempre em dificuldade de colocar essa vontade em prática, de fazer essa vontade. Jesus traz à tona essa temática e diz que nem todo aquele que louva, que canta, que prega, que faz isto, aquilo, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus. Como disse, fazer a vontade de Deus é o cerne da vida cristã. Mas é um dos maiores desafios, inclusive para nós, que falamos tanto no nome de Deus, de Jesus Cristo, de Espírito Santo, de Nossa Senhora, dos santos e por aí vai. É um grande desafio. E uma das razões por que não conseguimos fazer a vontade de Deus é porque não conseguimos crer na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, muitas e muitas vezes, ela vai contra o nosso tamanho, e geralmente vai. Ela vai contra a nossa competência, ela vai contra a nossa força, ela vai contra o nosso intelecto, ela vai contra a nossa projeção social. E a vontade de Deus passa por projetos. Sem dúvida que a vontade de Deus passa por um projeto individual, um projeto moral, em relação à minha vida com Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus, mas não pouco a vontade de Deus, ela se dá dentro de projetos grandes, projetos sociais, projetos universais. Maria Santíssima, ela esteve dentro de um projeto desse universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é fácil fazer a vontade de Deus, exatamente porque muitas vezes a gente não crê nesse querer tão grande de Deus. É difícil a gente crer como Maria creu. Não é fácil crer na vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, se curvar à vontade de Deus. É muito difícil, queridos. É o que a gente viu no caso de Abraão, aqui da primeira leitura. Abraão e Sara.
Preste atenção mais uma vez, a mulher protagonizando, a mulher dando as cartas. Deus havia prometido um filho a Abraão. Abraão creu. Sara puxou para trás. Sara riu. E o anjo do Senhor ainda disse: não mintas, porque tu ristes lá atrás da porta. Ou seja, é um rir da incredulidade. É impossível, 2 obstáculos. Abraão era velho, Sara estéril. Além também de ser uma pessoa de muita idade. Eram impossíveis. Então não é fácil fazer a vontade de Deus, porque a gente não crê na vontade de Deus. No que Deus quer realizar. Os seus grandes projetos, é incrível como Deus, para realizar projetos muitas e muitas vezes mundiais, Ele quer contar conosco. E por isso é difícil de crer, irmãos. Não é fácil. O quê? Deus quer salvar o mundo. E Ele quer que eu entre nesse negócio, nessa história com Ele? Deus quer salvar a minha cidade, quer fazer algo grande na minha cidade. Aqui neste lugarejo onde eu moro. E Ele vem contar exatamente comigo, o menor, o mais pequeno, o mais simples, o mais ignorante, de uma família pequena, a gente não tem projeção. Por que não é fácil fazer a vontade de Deus muitas vezes? Porque nós não cremos na vontade de Deus. Nós não cremos que a vontade de Deus, não pouco, e geralmente ela passa por nós. Não que Ele precise de nós para realizar qualquer coisa, mas Ele quer espontaneamente, livremente, contar conosco. Não há nada que Ele não possa fazer sozinho, mas Ele quer a nossa colaboração. Então Deus tinha um plano para a vida de Abraão. Deus lhe prometeu um filho. Entra Sara na história e diz: olha, vamos resolver isso de outra forma. Deita-te com a minha escrava, Agar, a egípcia. Aquela não era uma mulher qualquer, Agar não era uma mulher qualquer. Para ser uma escrava e egípcia, não era uma mulher qualquer. Então Sara dá as cartas, assim como a mulher lá no Gênesis deu as cartas, mais uma vez Sara está dando as cartas. Faz isto. E Abraão obedeceu. Deus não desprezou aquela descendência de Agar, de Ismael. Deus trabalhou, Ele sabe mexer com tudo, trabalhar, ordenar tudo, mas aquele não era o plano dele. Então o problema é que a gente não consegue crer, a gente não consegue confiar que Deus vai realizar aquele projeto. Se Ele prometeu que vai fazer algo, Ele vai fazer, não importa quando, em que circunstâncias. Não importa se tudo em nós é desfavorável ao seu plano. Ele disse que vai acontecer e vai, pronto. Então eu preciso acreditar nisto. Não é eu que vou determinar. Ou seja, fazer a vontade de Deus é crer na vontade de Deus. E crer na vontade de Deus é construir a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo nos revelou a vontade de Deus. Então queiramos crer na vontade de Deus para fazer a sua vontade e dessa forma, diariamente, estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha. Um abraço, tchau, tchau.